E hoje eu vou começar com algo que eu já tinha falado para vocês, que eu gosto muito de falar sobre isso. E algo que tem sido, talvez, ensinado de uma forma errada em muitos lugares, principalmente no meio neopentecostal, em que, de certa forma, isso tem trazido um entendimento errado acerca de o que Deus espera de nós, das nossas finanças. Isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Então as pessoas de fora da igreja, elas não conseguem compreender a verdade bíblica e o que Deus espera de nós em relação ao dinheiro. E nós que somos da igreja, muitas vezes preferimos nem tocar nesse assunto, porque a gente chegou a um ponto em que a gente acha até que a gente não se deve falar de dinheiro, a gente não se deve falar de finanças. Até essa palavra dinheiro às vezes soa muito mal. E eu quero começar a dizer para vocês que Jesus, ele nunca condenou o dinheiro, ele condenou o amor ao dinheiro. As coisas que Deus tem para nós, para mim, para você, para sua família, elas circulam e chegam até nós através de dinheiro. Deus usa o dinheiro para chegar até você. Trabalha e você é digno do seu salário, né? Todo obreiro é digno do seu salário. Então, não tem problema nenhum em ter dinheiro. Semana passada a gente falou sobre ajuntar riquezas, a gente estava falando sobre esse tipo de coisa. E eu queria tocar nesse assunto. Eu vou falar um pouco dessa palavra dinheiro, e eu queria que você tirasse um pouco da sua mente o lado meio que obscuro. Meu Deus, dinheiro, não. Tira isso um pouco da sua mente. Eu queria começar dizendo para você que a Bíblia, ela fala várias vezes acerca de dinheiro, acerca do seu dinheiro e acerca do dinheiro de Deus. Então, quero começar essa palavra dizendo para você, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Então você pega a sua Bíblia aí e fica ligado com a gente. Mas o seu coração, na verdade o nosso coração como cristãos, está mais profundamente ligado ao dinheiro do que do que você possa imaginar, sabe? O seu coração, a sua vida está profundamente relacionada à finança. E essa é uma esfera da nossa vida que Deus também deseja construir uma história pessoal com você. Não somente na sua área emocional, não somente na sua área de saúde, mas Deus deseja construir uma história pessoal com você na sua área financeira. Você precisa tomar essa ideia na sua mente para que você seja confiante de que Deus, ele está inteiramente observando não somente o seu coração, mas Deus também está observando o seu dinheiro. Deus, ele não está olhando uma parte da sua vida, mas quando Deus olha a sua vida, ele olha a tua vida por completo. E é muito comum de nós, cristãos, a gente deixar Deus agir em todas as áreas da nossa vida, menos na área financeira. É muito comum a gente pedir orientação a Deus para que a gente possa realizar uma tarefa, para que Deus pedir oração, para que Deus possa tocar na nossa saúde, e a gente entrega muitas coisas ao Senhor, mas a gente tem muita dificuldade de entender que Deus está interessado, sim, nas nossas finanças, no nosso dinheiro, no nosso coração e nas nossas finanças. De como nós gastamos nosso dinheiro, como nós lidamos com esse dinheiro. Inclusive, no decorrer da narrativa bíblica, você vê que o maior opositor ao nosso coração é Mamon. É o amor ao dinheiro. Não é somente Satanás, não é somente o diabo, mas sim o amor ao dinheiro, o Deus do dinheiro, Mamon. Você não tem como amar a dois senhores, amar a Deus e amar a Mamon. Então Deus, sim, ele está interessado no seu dinheiro. Então você achar que a gente, ou num culto, ou numa reunião, não se possa falar abertamente sobre finanças, você está equivocado. Porque Jesus, ele fala sobre finanças várias vezes. A Bíblia fala sobre finanças várias vezes. E na verdade, esse é um assunto que nós deveríamos conversar mais e aprender mais. E é muito comum, em alguns lugares, por exemplo, uma vez eu soube que numa igreja, na hora do ofertório, o pastor chamava os visitantes lá da frente e de lá
apresentava os visitantes iam para um lugar para eles serem bem recebidos ali pelos irmãos da igreja. E nesse período era feito a parte das ofertas na igreja. E de uma certa forma eu falei assim, primeira vez, cara, isso é muito legal. Porque aí os visitantes não precisam ouvir sobre aquela questão de preciso ofertar ou não. Mas quando eu começo a ler a Bíblia e ver o que Deus espera de nós, eu percebo que, na verdade, nós deveríamos aprender e estudar ainda mais sobre o que Deus espera de nós na nossa vida financeira. Na verdade, isso deveria ser algo que a gente deveria aprender a cada dia mais. Nos últimos anos, eu estive trabalhando no Espírito Santo, e lá a gente tinha na igreja local, tinha um hábito de, sempre antes do ofertório, a gente tem uma palavra sobre o ofertório, um ensino sobre finanças, um ensino do porquê que você está sendo convidado a participar daquilo. O porquê que você entrega o seu dinheiro ali na frente, o porquê que você devolve o seu dízimo, o porquê que você tem que ofertar, e qual é o que Deus espera de você através disso. E aprendendo isso todos os domingos e tendo muitas vezes ensinar sobre isso, eu fui crescendo nessa área, e eu percebo que isso é algo que a gente precisa conversar mais. Então a primeira coisa, eu botei alguns pontos aqui para que a gente possa entender em relação às nossas finanças. A primeira coisa é que Deus espera de nós que a gente chegue num lugar, num certo ambiente ou num certo local, né, com Ele, em que a gente possa experimentar o que a gente chama de alegria do derramamento do poder financeiro. Deus tem algo para derramar sobre você, Deus tem algo para derramar sobre a sua família, algo que tem a ver com finanças, mas Deus precisa que você esteja num local que eu falo, não um local físico, mas eu ia falar um patamar, mas assim, não me fugiu a palavra, mas assim, Deus espera que você esteja num ambiente, né, na sua vida com Ele, num local entre você e Deus, né, num espaço entre você e Deus aí nesse relacionamento, em que você esteja apto a receber as bênçãos financeiras que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Então você abre a sua Bíblia lá em Malaquias 3:10, é o primeiro versículo que a gente vai ler, é um versículo muito famoso. Malaquias capítulo 3, versículo 10, o último livro do Velho Testamento, é um versículo muito, muito famoso. Diz assim, Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vocês bênção sem medida. Ou seja, Deus está falando assim, eu quero derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Você que está me ouvindo, imagine, Deus está dizendo para você essa noite, Ele quer derramar bênção sobre você sem medida, Ele quer derramar bênção sobre a sua família sem medida na área financeira, mas para isso Ele diz, olha, fazei prova de mim, tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e aí vocês vão se colocar numa posição para que eu possa liberar sobre vocês, abrir a janela sobre vocês e derramar bênção sem medida sobre a sua família ou sobre a sua vida. Isso tem a ver com quando você dizima, quando você devolve o seu dízimo a Deus, e dízimo aqui em Malaquias tem a ver com 10% do que você ganha. Se você ler lá na lei, o dízimo, ele tomou uma proporção na lei, você começa a ver lei em Levítico, tem ali em relação ao dízimo, mas o dízimo não é algo da lei, abrindo um parênteses, muitas pessoas falam assim, olha, o dízimo é algo da lei. Geralmente essas pessoas que falam que o dízimo é algo da lei são pessoas que não são dizimistas e não querem dizimar. Então, adiantando um assunto aqui, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, realmente, dízimo é algo da lei, não é algo da lei, né? Não é algo da lei. Por que não é algo da lei? Porque a Bíblia diz que Abraão dizimou a Melquisedeque. Então, se Abraão dizimou, Abraão é antes da lei, a lei é em Moisés, Abraão é mais velho que Moisés. Então, se Abraão dizimou, o dízimo não é da lei, o dízimo toma uma proporção da lei, porque antes da lei, Abraão já tinha dizimado. E agora,
uma coisa que as pessoas também falam, o dízimo é algo do Velho Testamento. E aí eu vou concordar com você. Sim, o dízimo é algo do Velho Testamento, se você olhar assim, a grosso modo. Mas isso não quer dizer que no Novo Testamento as pessoas não dizimavam. Pelo contrário, realmente, quando você lê o Novo Testamento, você não vai perceber muitas palavras ali, muitos assuntos relacionados ao dízimo. Porque no Novo Testamento as pessoas não dizimavam, elas davam tudo que elas tinham. Então elas não davam 10%, elas davam tudo, elas vendiam suas propriedades e elas davam tudo. Então, se esse discurso de que o dízimo é do Antigo Testamento, geralmente é para alguém validar que não deve mais dar o dízimo é algo do Antigo Testamento. Sim, se você for por esse lado, beleza, então não dizime mais. Dê tudo que você tem, não dê 10%, dê 100%. Porque no Novo Testamento as pessoas viviam 100%. Só que geralmente as pessoas que falam em relação a isso são pessoas que não querem devolver nem os 10%. Então elas vêm com essa narrativa de que é algo do passado. Então preste atenção para que você... Nós estamos no contexto do Antigo Testamento ainda aqui. Então para que você receba as bênçãos sem medidas de Malaquias 3:10, você precisa dizimar. Quando você dizima, você se coloca nessa posição em que você pode receber isso. Então, o primeiro passo para você ter a ordem da bênção de Deus nas finanças é o dízimo. Você precisa ser alguém dizimista. Então, no podcast, a gente vai entrar um pouco melhor no para que serve o dízimo. Mas nesse caso aqui, Malaquias 3:10, uma das funções é para que haja mantimento na casa. Mas preste atenção, quando você devolve 10% do que você tem, do que Deus te deu, você tem mais poder de compra com 90% que tem na sua mão do que se você tivesse os 100%. Ele mesmo diz que ele repreenderia o devorador das nossas vidas. E o devorador, muitas pessoas acham que é Satanás, com uma boca gigante, querendo devorar as pessoas. Outras pessoas imaginam que o devorador sejam circunstâncias que possam tirar de você e diminuir de você o seu poder de compra. E eu também acredito também nessa frase, nessa área, né, nessa linha aí. E Deus repreenderia. Então, olha só, ao mesmo tempo que Deus repreenderia esse tipo de coisa, Deus abriria as janelas do céu sobre a sua vida para que você experimentasse bênçãos sem medidas na área financeira. Então, Deus faz um teste. Se tem uma coisa na Bíblia que Deus faz assim, olha, meu irmão, vocês podem fazer e vocês podem vir me cobrar, é nas finanças. Assim, Deus ele não faz isso em nenhuma outra área. Não tem nenhum outro versículo da Bíblia que Deus fale assim, olha, faz isso e vocês podem vir aqui provar. Vocês podem vir aqui. Não. Deus fala isso nas nossas finanças. Então, Deus ele está interessado em nossas finanças, meus irmãos. Finança é um assunto que Deus gosta. Deus tem prazer e ele nos responde. Então, a primeiro modo, você que está assistindo essa mensagem, se você pulasse essa mensagem hoje ou agora e fosse para o outro lado, você ia achar até que eu, né, que eu tô numa pegada de que daqui a pouco eu ia pedir para você colocar um copo em cima da televisão e fazer uma oração por você. Você mas o que você está falando? Mas calma aí, fica comigo até o final. Segundo ponto, a primeira coisa que eu falei é que existe esse local de você experimentar essa alegria, esse derramar do poder financeiro que Deus quer falar com as pessoas e fazer com as pessoas. E é aí que muitas pessoas ensinam isso errado, ensinam até essa parte. Mas existe uma segunda coisa, que é a dinâmica da causa e o efeito. 2 Coríntios 9:10 e Lucas 6:38. Depois você pode ler esses dois versículos. Você vai perceber que Deus ele está atrás do seu coração, não propriamente do seu dinheiro. Deus ele está atrás do coração dos seus filhos, não atrás do dinheiro. Mas então por que se Deus está atrás do coração? Por que Deus se interessa nas nossas finanças? Porque aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Ou seja, Deus ele não está interessado no quanto você tem para dar, mas Deus observa
as suas finanças, porque ali é onde está o seu coração. As suas finanças revelam aonde está o seu coração. O seu tesouro revela aonde está o seu coração. O seu jeito de lidar com o dinheiro revela aonde está o seu coração. Por isso que Deus olha essa parte financeira da sua vida. 2 Coríntios 9:6 diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância colherá. 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ou seja, existe uma dinâmica da causa e o efeito. Eu tenho esse efeito porque eu fiz algo. Então, quanto mais eu semeio, mais eu colho. Aquele que semeia pouco vai colher pouco, e aquele que semeia muito, colherá muito. Lucas 6:38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida que você medir, você também será medido. Ou seja, o que você mais precisa prestar atenção na sua vida financeira é de como você mede as coisas, de como você lida, de qual é a proporção de que você age naquilo, qual é a proporção das suas ofertas, qual é a proporção da sua generosidade, qual é a proporção do seu amor àquilo ali. Porque com a medida que você medir, você será medido. Então existe um princípio aqui. Deus ensina pra gente que primeiro a gente dá e depois a gente recebe. Então quando você está aprendendo sobre dízimo, sobre finanças, você precisa aprender, meu irmão, que Deus quer ensinar o seu coração a dar. Deus quer treinar os seus filhos a compartilhar, a ter um coração de igreja, a ter um coração de ajuntamento, de comunhão, de poder compartilhar e dividir aquilo que tem uns com os outros. Por isso que no Antigo Testamento, quando as pessoas viviam ali entre suas famílias, elas devolviam 10% ali para casa, para a igreja, né? Para a igreja não, para o tabernáculo, onde as pessoas trabalhavam ali. Mas na Nova Aliança já não existia mais esse tabernáculo, porque as pessoas elas não iam para o tabernáculo adorar a Deus, até porque Deus habitava dentro delas. Então o Espírito Santo agora estava dentro delas e agora elas estavam como igreja. Então, meu irmão, naquela situação do Novo Testamento, não adiantava mais trazer 10% somente para que você pudesse ali ter sustento na casa, mas você estava vivendo em comunidade em que você precisava repartir. E essa palavra repartir, eu queria que ela entrasse dentro do seu vocabulário crente. Palavra repartir. Primeiro você dá e depois você recebe. Então você começa a ter um ensino e um hábito de ser generoso, de dar, de repartir, de compartilhar. Até que isso chegue até você. Porque se eu reparto com você, você vai repartir com alguém, alguém vai repartir com alguém, até que vai chegar nessa outra pessoa. Então se você começa a repartir com alguém, por exemplo, eu comecei a repartir, eu reparti com você, eu ainda não recebi. Talvez alguém repartindo comigo, mas é uma corrente, eu reparto com você, você reparte com alguém, alguém vai chegar até mim. É assim que começa. Segunda coisa, ser extravagante no dar, que é essa mensagem, né? Doar extravagantemente, é ir muito além do dízimo. E aí, vamos lá, trazendo para nós aqui, a gente gosta muito de ser extravagante, meu irmão. A gente come demais. Muitos de nós são extravagantes no comer. Não consegue ver um doce. Quer comer 3, 4 doces. Abre um pacote de biscoito, quer comer o biscoito inteiro.
vai comer num lugar, igual gosta de adolescente, jovem, gostam muito de ir no rodízio de pizza, né? E a competição é quem come mais pizza. A gente gosta de ser extravagante. E a gente é extravagante num monte de coisa, mas quando chega na parte de doar, de ser generoso, a gente é retido, a gente não é extravagante. E a gente acha que é errado ser extravagante. Não, extravagante até é uma palavra errada, né? Por quê? Quando chega nas nossas finanças, a gente não gosta de ser extravagante. A gente acha até que é errado ser extravagante. Mas preste atenção, doar extravagantemente é ir além do dízimo. É isso que as pessoas faziam ali no Novo Testamento. E aí, para você que ainda defende não devolver o dízimo, ou dízimo como prática de algo do Antigo Testamento, vai algo para você aprender aqui essa noite. As pessoas, que nós vivemos a Nova Aliança. Realmente, na Nova Aliança, nós não fomos chamados para ser dizimistas, nós fomos chamados para ser extravagantes. As pessoas dão muito mais do que 10%. As pessoas davam tudo que tinham. E aí, Atos, logo ali nos primeiros 5 capítulos, você vai perceber que Ananias e Safira tentaram dar um balão na igreja. Tentaram dar um balão nos apóstolos. Eles venderam tudo que tinham, mas agora a palavra é retinho. E aí o que aconteceu? Eles morreram, eles venderam uma propriedade por tanto X, tipo 100 mil. Chegaram para os apóstolos e falaram que venderam por 5 mil. E tocaram o restante, porque eles estavam no lugar e não estavam vivendo a vida que tinham que viver ali como igreja. O que aconteceu? Eles morreram na hora. Ou seja, ser extravagante é ir muito além do dízimo. Sabe o que eu entendo como dízimo? Eu entendo o dízimo como um convite. Deus, Ele quer fazer com que a gente possa experimentar algo maravilhoso que tem a ver com compartilhar. E eu não sei como você é, não sei qual é, se você é uma pessoa muito... Tem gente que é muito... fugiu a palavra agora, mas sabe aquela pessoa durona que não gosta de ser ajudado? Esqueci a palavra. Mas assim, sabe, tudo fica envergonhado. Às vezes precisa de ajuda, mas não fala com ninguém. Aquela pessoa, né, quer manter lá aquela postura. Que na verdade, meu irmão, Deus nos chamou para sermos uma família. Nós somos uma família de filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então Deus quer que a gente possa compartilhar, que eu possa abrir seu coração com você, meu coração com você, que você abra o seu coração comigo, para que a gente possa viver em comunidade. É por isso que existe a igreja. Sabe, eu entendo o dízimo como se Deus estivesse ensinando a gente o seguinte: vamos começar com 10%. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, eu que te dei. Deus falando para você: tudo que eu tenho, tudo que você tem, eu te dei. Então, você precisa repartir. Então, vamos começar com 10%. Você começa com 10% e você vai crescendo. Você vai crescendo para você ir além dos 10%. E é isso que Deus espera de nós, que a gente possa viver uma vida além disso. Que a gente possa ir além. E esse é o convite de Deus. Sabe? Não, independente do que você acredita que vai acontecer no fim do mundo, existe algo que as pessoas, qualquer coisa que aconteça, as pessoas falam: ah, meu Deus, Jesus está voltando, isso é a marca da besta. A marca da besta já foi várias coisas, né? Já foi o cartão Visa, já foi o PicPay, agora é a vacina da Pfizer, né? Sempre tem uma marca da besta. Qualquer pessoa, um chip. Eu não sei de onde tirar essa ideia que a marca da besta seria um chip. Mas assim, alguém inventa isso e os crentes se amarram nos Illuminati. no olho que tudo vê. Esse negócio que vai dar o fim do mundo. Enfim, não sei o que você acredita em relação a isso, mas todo mundo acredita numa coisa: vai ter a marca da besta. A Bíblia está dizendo lá que vai ter a marca da besta, e que quem não tiver a marca da besta não vai poder vender, comprar nem vender. Então, vamos lá, deixa eu ensinar um negócio pra você também. Presta atenção, a marca da besta não vai ser algo que você vai dormir e acordou com a marca da besta, entendeu? Tipo, meu Deus, tô com a marca da besta. Não vai ser assim. Porque a marca da besta tem a ver com a aceitação ou a adoração ao modelo econômico do anticristo. Então, meu irmão, você vai ter noção do que você está fazendo se você tiver a marca da besta. Beleza? Então, não fique preocupado se você
for um cristão e for uma pessoa temente a Deus, você não vai ter a marca da besta. É só você negar lá na hora, lá. Beleza? Mas aprenda uma coisa. Sem a marca da besta, você não compra nem vende. Por exemplo, você não vai conseguir ir no Carrefour comprar, fazer compras do mês, se você não tiver a marca da besta. Você não vai conseguir ir na padaria comprar um pão, se você não tiver a marca da besta. Você não vai conseguir ir na Renner, ir aonde você for, se você, sabe, no shopping ou no feirão das malhas, comprar nada. Porque você não tem a marca da besta. Você não vai conseguir nem vender as coisas que você tem no LX. Porque quem não tem a marca da besta não compra nem vende. Mas sabe uma coisa? Você vai ser impedido de comprar e de vender, mas você não é impedido de dar e nem de receber. Então você percebe que desde o Antigo Testamento, Deus está treinando o coração dos seus filhos. Porque se você estiver vivo na grande tribulação, né? Se você estiver vivo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir comprar nem vender, porque você não vai ter a marca da besta, mas você vai poder dar e receber. Só que se o seu coração não é generoso, se o seu coração não é generoso, como é que você vai conseguir doar? Você vai querer reter. Há um tempo atrás começou a ter uma greve de caminhoneiros, e os caminhoneiros fizeram greve por muitos dias e acabou o combustível no Brasil. Racionamento de combustível. Vários postos de gasolina. E aí, foi dada uma ideia, assim, de como a gente podia fazer para abastecer todo mundo. Que é o quê? Cada um vai lá e só tem direito a abastecer tantos litros de gasolina. Mas muitos cristãos conseguiram dar um balão nisso. Ia lá, levava seu galão, dava uma conversa lá com alguém no posto de gasolina e enchia vários galões de gasolina e guardava em casa. E aí talvez você esteja falando, uau, quão esperto eu sou. Eu falo para você, na verdade, quão ruim é o seu coração de você não pensar no próximo. Sabe o que vai acontecer com você quando chegar na grande tribulação, você não conseguir vender nem comprar? Duvido que você vai dar algo para alguém, porque você só pensa em você, você não vai dar nada para ninguém. Ou seja, seu coração está totalmente corrompido. Você pode não ter o dinheiro na mão, mas você tem amor às coisas. Você não confia que Deus vai te ajudar, meu querido. Você quer dar o seu jeito prejudicando os outros. Coisas muito simples. Sabe, tem pessoas que... Teve na televisão pessoas roubando vacina. Roubando a vacina. Eu lembro lá no Espírito Santo começou um negócio da febre amarela. Não me lembro se era febre amarela. Alguma coisa que estava dando no... Achavam que estava vindo dos micos, né? Acho que era febre amarela. Não me engano, não sei se era isso. Mas enfim, toda a população lá, o capixaba é desesperado. Falou que alguém morreu lá em Júpiter por causa de tal coisa. No outro dia tem uma fila no posto para tomar uma vacina de uma doença que está em Júpiter. É assim que é lá. E o que aconteceu? Lotaram os postos de gasolina, os postos de saúde e as autoridades falando assim, meus irmãos, fiquem tranquilos, isso não chegou aqui no Espírito Santo, e não sei o que lá. E saiu no jornal, uma senhora invadiu o posto de saúde e roubou um negócio daquele, um cooler cheio de vacina e saiu correndo na rua com a vacina. Ou seja, meu irmão, quando chegar na grande tribulação, é aí que nós vamos experimentar aquilo. É aí que nós vamos experimentar o que Deus está nos treinando desde as antiguidades. Deus está treinando o nosso coração a repartir, a dividir, a sermos um em Cristo, a cooperarmos uns com os outros, sabe? E Deus quer quebrar no coração dos seus filhos o egoísmo e o lance de pensar somente neles. Deus quer que você reparta as coisas. Então, ser extravagante é ir além do dízimo. Deus não quer que você devolva só 10% do seu dinheiro, porque Deus não está interessado nos 10%. Deus está interessado em fazer com que você tenha um coração responsível para que você chegar no grande dia em que você não possa nem comprar nem vender, você tenha coração para repartir. É para lá que Deus está olhando. Ou será que se você estivéssemos hoje nesse dia, em que nós não podíamos nem comprar nem vender, será que a gente ia começar a reter, estocar comida dentro de casa e falar que não tem nada? Será que quando alguém batesse na nossa porta, você falar, será que você ia ter uma reunião de família e falar assim, olha meu irmão, vamos pensar só em nós? Será que isso ia acontecer?
Para quem não sabe, eu sou um pastor, mas eu sou um missionário. E eu vivi os últimos anos da minha vida no campo missionário. Não fui para a África, porque Deus não me mandou ir para a África. Fui para o Espírito Santo. Não vivi na pobreza, né? Entre as pessoas pobres, não. Tinha lá a minha vida digna, graças a Deus. Mas Deus me fez passar por várias experiências. E quando a gente foi para lá, eu e Tati, a gente falou assim, olha, Tati, minha esposa, eu falei assim, cara, a gente precisa ser... A gente tem muitas experiências na área financeira. E a gente falou assim, cara, a gente precisa ser extravagante. A gente precisa ir além. E, meu irmão, a gente reduziu o que a gente tinha de entrada de dinheiro, assim, drasticamente para poder viver a obra de Deus. A gente vivia com um salário de R$1.000 por mês. Você consegue viver com R$1.000 por mês? E a gente tava lá. Não sei como a gente conseguia. Dava o nosso dízimo, dava oferta, abençoava pessoas, mantinha missionários, e o dinheiro aparecia. E o dinheiro aparecia, o dinheiro aparecia, o dinheiro aparecia. Porque a intensidade da resposta de Deus é a intensidade do seu coração nas ofertas. Quanto mais extravagante você for, quanto mais além você for do que só aqueles 10% que você está doutrinado a dar, que na verdade Deus nem quer que você dê só 10%, Deus quer que você dê a sua vida inteira. Porque tudo é dele, sabe? Deus quer que o dinheiro que você tenha sirva para que você trate bem a sua família, para que você pague suas contas, para que você viaje, você tenha uma vida de lazer, você faça essas coisas, mas que você sustente missionários, que você sustente missões, para que você sustente a casa de Deus, para que você possa olhar o seu vizinho, olhar o seu próximo. E a intensidade da resposta de Deus na sua vida financeira é a intensidade do seu coração nas ofertas. Quem semeia muito, colhe muito. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Está na Bíblia. 2 Coríntios 9:10, Lucas 6:38. Deus está interessado nisso. Isso tem a ver com a dinâmica da causa e efeito. Deus está interessado nisso. Terceiro ponto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, diz assim: Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Versículo 7. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns estão nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É um texto que você já conhece muito, então você pega ele aí, irmão, e rabisca ele aí, e assinala, e leia ele todo dia, medite nesse texto. E agora no versículo 8 diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Isso tem a ver com uma vida de simplicidade. Isso é uma vida de simplicidade, meu irmão. Isso é o oposto àquelas pessoas que trabalham naquelas coisas que tem, sabe aqueles marketing multinível? É isso aí o nome? Marketing multinível? Acho que é isso, né? Marketing multinível. Você entra numa empresa e aí o cara que é o diamante,
Ele anda sempre com um carro legal, um iPhone top, uma roupa legal, e ele está sempre bem arrumado. Por quê? Porque ele quer tocar o seu coração, dizendo assim para você: meu irmão, você não pode ser satisfeito com esse relógio. Você não pode ser satisfeito com o celular que você tem que ter o melhor. Acabou, você tem um iPhone 11 Pro Max, é legal, já lançou o 12. Por que você ainda não tem o 12? Você precisa ter o 12, porque se você não tiver o 12, como é que as pessoas que estão debaixo da sua rede vão querer subir? E esse é o pensamento satânico, mundano, que entra dentro do coração de muitas pessoas. Todo mundo quer andar com um carro rosa da Mary Kay, né? Tem que ter o carro rosa, tá ligado? O carro rosa. Todo mundo tem o carro rosa. Então, meu irmão, preste atenção. A Bíblia está querendo dizer para você o seguinte aqui: tendo sustento e com que você possa se vestir, esteja contente, mesmo andando de ônibus. Mesmo se seu carro não é o carro rosa da Mary Kay, mesmo se você não tem um iPhone Pro Max, mesmo se você não tem nem internet, tendo com que vestir e sustento, estejamos contentes. Isso tem a ver com simplicidade, é escolher usar menos na vida pessoal, para que você possa aplicar mais no reino de Deus. Use menos na vida pessoal para que você possa aplicar mais no reino de Deus. Isso tem a ver não somente com o dinheiro que você vai aplicar, mas com o seu tempo. Ou talvez com o dinheiro que você deixaria de ganhar para aplicar mais no reino de Deus. Meu irmão, quando eu entrei para ser um missionário, eu não estava no meu fim de carreira. Eu não estava, meu irmão, estava dando tudo errado, virei um missionário, não. E é só você perceber, cara, tem aqueles missionários que só vivem pedindo dinheiro para os outros. Eu não sou esse cara, eu não sou um missionário que só vive pedindo dinheiro. O dinheiro vem até mim. Por que o dinheiro vem até mim? Porque eu peço dinheiro ao Pai, ao dono de tudo, e Ele manda o dinheiro para nós. Eu não preciso sair pedindo dinheiro para todo mundo. Tem aqueles missionários que pede coisa. Esses caras até queimam o missionário da terra. Preste atenção numa coisa. Você precisa escolher usar menos na sua vida pessoal e dar mais no reino. Isso tem a ver com você às vezes ganhar menos, ou escolher ganhar menos, ou talvez escolher dar mais. Quando a gente veio para missões, a gente tinha nossas finanças, a gente tinha nossas outras atividades. E tanto eu quanto a Tati, a gente sentiu o chamado de Deus para sermos missionários. E a gente tem nossas habilidades. Tati lá é formada em odontologia. Eu tenho diploma em música, tenho diploma em teologia, tenho diploma em psicopedagogia, tenho diploma em um monte de coisa. Eu tenho muito diploma, irmão. Glória a Deus por causa disso. Tipo assim, nós não somos pessoas que não tinham nada para fazer e deu tudo errado virando missionário. Não, pelo contrário. Somos extremamente capacitados e Deus nos chamou para a obra dele. Porque Deus, Ele chama as pessoas que se capacitam para o uso da obra dele. E a gente abriu mão de muitas coisas que a gente recebia. A gente abriu mão de salários, a gente abriu mão de carreira para trilhar um caminho que Deus chamou a gente dentro de comunidades, dentro de igrejas locais, de igreja local, dentro do campo missionário. E a gente começou a andar nesse mesmo estilo de vida, mas a gente começou a entender que a gente precisava viver uma vida de simplicidade. A gente precisava repartir. A gente estava ali com alguns missionários que trabalhavam com a gente e não tinha como a gente abrir, sabe, a nossa despensa e ter lá 30 pares de sapato, enquanto o meu amigo está sempre andando com o mesmo par de sapato. É muito simples. Você começa a perceber, sabe aquele irmão que você fala assim, cara, que esse cara está sempre com essa roupa? Por que será que ele está sempre com aquela roupa? Porque ele só tem aquela roupa. Porque ele só tem aquela roupa. E aí eu não acredito num evangelho em que você abre o seu armário e você tem 50 pares de sapato, enquanto você só tem 2 pés. Enquanto seus irmãos não têm quase nada. E que você é compulsivo, você não consegue ir no shopping sem comprar uma camisa, sem comprar uma roupa, e você não doa nada para missões, e a sua vida é só gastar com você. Você trabalha para gastar, você trabalha para comer, você trabalha para ter roupas, você trabalha para comprar todo ano um carro novo, e você não consegue se compadecer pelos órfãos, você não consegue se compadecer pelas viúvas, você não consegue se compadecer nem pelos irmãos que você está vendo. Como você acha que você vai reagir na grande tribulação? Você vai chegar na grande tribulação, ou você vai se dobrar a besta e você vai ter a marca da besta, que você não vai conseguir ficar sem um shopping comprar nada.
Ou você vai ser alguém mentiroso que vai fechar a porta da sua casa e vai pensar só em você. É para esse buraco que você está caminhando. Cara, viver uma vida de simplicidade não é desprezar a riqueza. Eu não estou pregando aqui que você tem que ser pobre. Mas eu escutei uma pregação essa semana muito interessante, um pastor pentecostal de uma igreja bem pequenininha, e ele falava assim: meu irmão, você é crente porque você é pobre. Porque se você deixar de ser pobre, você vai deixar de ser crente. E ele falava assim: quando você não tinha carro, você vinha a pé com a sua família para a igreja. E você vinha para a igreja a pé com a sua família. Aí você prosperou, você compra um carro e agora você não vem mais para a igreja. Nos dias de você estar em comunhão, você vai ao shopping porque você tem que priorizar a sua família. Então é por isso que muitas vezes Deus não deixa você comprar as coisas. E você vai continuar sendo pobre a sua vida inteira. E aí, cara, eu assistindo essa pregação, comecei a rir. Eu e Tati falei assim: olha, e Tati falou assim: olha, Deus, eu não sou assim não. Você pode mandar para mim que eu vou saber. Vou saber administrar. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Que na verdade essa é a mentalidade inversa que também está errada. Ter uma vida de simplicidade não é desprezar a riqueza, mas é usar a riqueza para apoiar as obras de justiça e apoiar os outros. A simplicidade não tem a ver com você ter falta de recursos, mas em você desenvolver um coração a ponto de ter muito mais para dar muito mais. A ponto de que se Deus está te fazendo prosperar a sua empresa, amém, invista mais na obra do reino de Deus. Se Deus está fazendo prosperar a sua família, invista mais na obra de Deus. É ter mais para investir mais. Isso é uma vida de simplicidade. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, numa vida uma ideia de pobreza, preste atenção. Para quem tem uma mentalidade de pobreza que está errado, as posses são mais. Deus me livre, quem é rico vai para o inferno. Todo mundo acha isso, quem tem a mentalidade de pobreza. Que também está errado. Que nada que tem a ver com dinheiro, com luxo, é de Deus. Tudo é do capeta. Tudo é de Satanás. Cartão de crédito é de Satanás. Qualquer coisa que aparece, inclusive até a marca da besta, falam que é o cartão de crédito. Porque tudo tem a ver com capeta e Satanás. Porque nós temos que ser pobre. É isso que a mentalidade pobre diz. Quem tem posse é do diabo. Deus odeia os ricos. E as posses são coisas ruins. Isso está errado. Mas por outro lado, tem os irmãos da prosperidade, que diz que as posses são os direitos. Então é um direito nosso. E você nasceu para ser rico. Você nasceu para ser próspero e você tem que ter o melhor. Você tem que andar com o melhor carro. Aí isso mais me parece marketing multinível do que Bíblia. Você tem que ter o melhor carro, o melhor celular. Você tem que morar na melhor casa. Você tem que comprar roupa dos melhores lugares. O seu churrasco tem que ser só picanha. E isso me parece mais que você é um consultor de alguma empresa de marketing multinível do que você é crente. Porque isso também é uma mentalidade errada. Mas a mentalidade de Deus em relação às posses tem a ver com a mordomia. O pobre, quem tem a mentalidade de pobreza diz que as posses são mais. Quem tem uma mentalidade de prosperidade diz que as posses são um direito nosso. Mas quem tem a mentalidade de mordomia, que é o que Deus quer gerar nos seus filhos, diz que a posse é uma responsabilidade. Ou seja, se você tem 5 talentos, é uma grande responsabilidade. Se você tem 1 talento, é uma grande responsabilidade. 2, 3, 5, 10. As suas posses são responsabilidade. Ou seja, eu tenho isso, é o que Deus colocou na minha mão, para que eu pudesse fazer isso gerar, para que eu possa abençoar a minha família, abençoar outras pessoas e abençoar o reino de Deus. As posses são responsabilidade. Para quem tem uma mentalidade de pobreza, o trabalho é o seguinte: olha, eu trabalho somente para suprir as minhas necessidades básicas. Por exemplo, aí o cara que tem uma mentalidade de pobreza, pega esse versículo aqui e interpreta errado. Interpreta assim: tendo sustento e com o que investir estejamos contentes. Ou seja, vamos trabalhar só para comer e vestir e acabou. É proibido viajar,
é proibido fazer qualquer outro tipo de coisa, porque é pecado, porque está escrito aqui na Bíblia que se eu tiver sustento com o que vestir, a gente tem que estar contente. Na verdade, essa é uma mentalidade errada, é uma mentalidade do pobre. E a mentalidade do rico, ou a mentalidade, a mentalidade da teologia da prosperidade, é que eu trabalho para ser rico. Ou seja, se eu não estou ficando rico, tem uma coisa errada. Eu trabalho para ser rico porque Deus me escolheu. Deus nos colocou como cabeça, não por cauda. Essa é a mentalidade. Mas a mentalidade do que Deus quer gerar no nosso coração é de mordomia. Eu trabalho para servir a Cristo. Eu não trabalho somente para suprir as minhas necessidades básicas. Eu não trabalho para ser rico. Eu trabalho para servir a Cristo. Seja na rua, seja na igreja, seja na Petrobras, seja num escritório de advocacia, seja dentro de um consultório odontológico, seja fazendo maquiagem a alguém, seja sendo fotógrafo. Eu trabalho para servir a Cristo. Se eu estou ganhando muito dinheiro ali, Deus está fazendo com que aquele dinheiro passe pela minha mão, para que eu possa ter uma vida melhor e eu possa abençoar outras pessoas. E quanto mais passa dinheiro na minha mão, mais responsabilidade eu tenho de fazer com que o meu coração não se dobre a mamão e tenha um coração generoso. Ou seja, a mentalidade da teologia da pobreza diz o seguinte, que pessoas piedosas são pobres. Ou seja, quando você olha um irmão todo requenguelo, roupa rasgada, todo aquele irmão ali é top. Por quê? Porque os pobres são os melhores crentes. É isso que a teologia da pobreza enfia na cabeça dos irmãos. E a teologia da prosperidade é o contrário. Na verdade, as pessoas piedosas são as ricas. As ricas são as melhores, porque se ela é rica, Deus tem dado muita bênção na vida daquela pessoa. Ou seja, é o cara temente a Deus demais. Ou seja, para que as pessoas percebam que Deus está na minha vida, eu preciso ostentar. E isso está errado. E a mentalidade de mordomia diz o seguinte, que as pessoas piedosas, ou as pessoas, né, que têm Deus trabalhando na sua vida, são aquelas fiéis. A mentalidade da pobreza diz o seguinte, que as pessoas ímpias são as ricas. Todo rico vai para o inferno. Essa é a mentalidade errada. A mentalidade da prosperidade diz que as pessoas ímpias são os pobres. Porque se ele é pobre, Deus não está fazendo nada na vida dele, está em pecado. Porque se ele fosse uma pessoa temente a Deus, Deus não ia deixar ele no pecado, não ia deixar ele pobre. Isso é a mentalidade errada da prosperidade. Mas a mentalidade da mordomia diz que as pessoas ímpias são aquelas que são infiéis. O pobre, a mentalidade de pobreza diz assim, eu dou porque eu preciso. A mentalidade da prosperidade diz assim, eu dou para receber. Quanto mais eu dou, eu vou receber. Dê tudo que você vai receber, dê tudo. Pega os versículos e joga para esse lado. Dê que você vai receber, dê que você vai receber. Quanto mais eu dou para receber. Então o meu coração de dar é porque eu quero receber. E a mentalidade de mordomia que Deus quer gerar no coração dos seus filhos é, eu dou porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Para o pobre, meus gastos são com receio e sem alegria. Ai meu Deus, vou comprar isso aqui. Aí vai lá, vai comer, né? Às vezes é um dia legal, dia do seu aniversário. Sai para comer em algum lugar, você fala, ai meu Deus. Sabe, a pessoa que gasta sem alegria. Já a prosperidade é o seguinte, meus gastos são desocupados, despreocupados e consumistas. São aqueles que não conseguem se aguentar. Saiu, tem que comprar alguma coisa. Todo desorganizado. Ah, mas eu não me endivido. Porque talvez você tenha ganhando muito dinheiro, meu irmão. Mas a sua forma de gastar, o seu pecado não está em relação a você ter dívida. Está na sua forma de gastar dinheiro errado. Você pode não ser endividado, mas está no pecado da mordomia, da má mordomia. E que Deus quer criar no coração dos seus filhos são, os meus gastos são em oração e com responsabilidade. Sabe, eu sei que eu já falei bastante aqui, como é um assunto que eu gosto muito, eu falo demais desse assunto. Mas fica comigo só mais alguns minutos, preste atenção. Uma vez, eu estava lá em Vitória, e
eu me lembro que eu precisava pagar uma conta de R$700. E eu não me lembro qual conta que era, mas eu me lembro, eu falei com o Tati, a gente precisa pagar uma conta de R$700. E tinha acontecido uma coisa comigo alguns dias atrás, alguns meses atrás, que foi a primeira vez em que eu ouvi essa palavra repartir na prática. Foi quando um missionário, ele foi pregar nessa igreja que eu trabalhava, e ele falou assim, tem alguém aqui passando por essa necessidade e tá com muitas crises com o Senhor e tal, quem é essa pessoa? A gente quer orar por você. Essa pessoa era eu, e eu estava tocando baixo no dia, eu fiquei com vergonha de levantar a mão, porque como é que eu tô lá ministrando lá e eu levanto a mão? Sei lá, na minha cabeça isso ia ficar estranho, mas eu percebi que depois era coisa da minha cabeça, na verdade eu tava delirando. Mas eu poderia ter levantado a mão, fiquei com vergonha, não levantei a mão. E ele falou assim, eu sei que você tá aqui. E aí ele orou por essa pessoa, que era eu, sem saber quem era, que eu não tinha me manifestado. Quando terminou o culto, eu fui lá falar com ele, que era eu essa pessoa. E ele falou, eu falei, cara, não levantei a mão, fiquei meio sem graça de levantar, tava aqui na frente, todo mundo ia olhar pra mim. E aí ele foi e orou por mim, ele falou assim, Deus te deu, eu quero te falar uma coisa, que é uma coisa que eu acho que eu preciso compartilhar com você essa noite. Ele falou assim, como é que tá a sua vida com a sua esposa? E eu falei assim, cara, a gente tá bem, a gente tá passando por muitas privações, a gente tá com muitas necessidades, a gente não tá conseguindo, sabe, Deus tem suprido, mas assim, a gente tá com muitas emoções, Deus tá agindo nos acréscimos já, tipo, na prorrogação, nos pênaltis, e são muitas emoções pro nosso coração, a gente sempre fica com aquela preocupação. E aí ele falou assim, olha, se a sua vida com a sua esposa está boa e vocês estão bem, vocês estão passando por isso junto, é uma prova de que isso é de Deus. E vocês não estão fazendo nada errado, porque o termômetro para saber se vocês estão dentro da vontade de Deus ou não é a sua família. Porque nenhum homem de Deus na Bíblia foi fazer a obra de Deus e perdeu a sua casa. Nenhum homem da Bíblia foi fazer a obra de Deus e perdeu a sua família. Então, se você estiver na obra de Deus, mas a sua família estiver ok, é de Deus aquilo ali, você está passando só por uma aprovação. Mas se tiver até tudo muito legal, se você estiver perdendo a sua família, larga tudo e vai cuidar da sua família, porque nenhum homem de Deus fez nada na Bíblia e perdeu a sua família. E eu falei assim, cara, isso é de Deus. Beleza, então amém. Ele falou assim, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu recebi uma oferta aqui, eu vou repartir uma oferta com você. E aí, beleza, eu fui pra casa, eu falei assim, legal, ele vai repartir uma oferta comigo. Eu recebo várias ofertas por ser missionário, e pessoas me dão R$100, R$50, enfim, pessoas vão me ajudando com o que podem por esses anos que eu tava lá em Vitória. E aconteceu que naquele dia o cara pediu minha conta e depositou, eu não me lembro quanto foi, eu acho que foi entre R$1.000 e R$2.000, era muito dinheiro, acho que foi R$2.000 que ele me deu. E eu falei assim, uau, cara, R$2.000. Aí ele usou essa palavra assim, eu vou repartir com você. E eu imaginei, cara, ele repartiu. Sabe, até então eu tava no nível das ofertas, de pessoas me darem R$50, R$30, assim, porque Deus pediu pra dar, e, enfim. E aquele cara repartiu, ou seja, ele ganhou uma oferta, ele repartiu a oferta comigo. Eu falei assim, cara, aí eu quero ser esse cara. E, voltando pro que eu falei com você, meses depois a gente tava precisando de R$700. Isso nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido várias vezes, né? A gente já estava acostumado já com essas emoções com o Senhor. E a gente precisava de R$700 para pagar alguma coisa. E tinha que ser no dia seguinte. E eu me lembro que eu fui trabalhar na igreja. Eu trabalhava na igreja demais. Todo dia eu estava na igreja. E eu estava muito consumido do trabalho. Estava lá. E aconteceu que nesse dia eu estava conversando com um irmão que eu tava precisando de dinheiro. E perguntou como é que tava a minha vida. Eu falei assim, cara, tô preocupado, eu precisava de R$700 para fazer um negócio aqui, pagar uma conta. E enquanto eu tava conversando com aquele irmão, chegou um outro rapaz de uma outra igreja. Ele entrou nessa sala que eu estava conversando, e ele chegou e deu R$2.000. Eram 20 notas de R$100. Ele botou em cima da mesa e falou para esse irmão, que era um dos líderes que trabalhava comigo lá. Ele falou assim, olha, eu acabei de vender uma propriedade e eu tô querendo abençoar os missionários aqui dessa igreja. E deu R$2.000, eram 20 notas de 100, e saiu. E enquanto eu tava conversando com aquele líder, ele olhou pra mim e ficou de cara, porque ele falou assim, mano, a sua bênção acabou de chegar, você tá falando comigo aqui, olha aqui. Aí ele pegou aqueles R$2.000, pegou 10 notas de 100, me deu, pegou mais 10 notas de 100, me deu na outra mão. E ele falou assim, olha, essas 10 notas de 100 são suas, e essas outras 10 notas de 100 é pra você distribuir com os missionários, os outros missionários aqui da base missionária. E olha, seu milagre acabou de chegar. Eu me lembro que eu peguei aquele dinheiro naquela hora, e eu peguei R$100, e que era o meu dízimo, e eu devolvi ali na igreja. E aí eu peguei os outros R$900 que eu tinha, eu dividi
em 2 partes, e eu corri e eu dei pra menina que trabalhava com a gente ali, uma das pessoas que trabalhava com a gente. Eu dei pra ela, na verdade eu dei pra ela R$400. Eu dei R$200 e fiquei com R$400. R$400. E dei pra ela R$400. E aí, cara, eu cheguei pra ela e falei assim: olha, tô te dando R$400 aqui. E ela não entendendo nada, e ela começou a chorar na minha frente. Eu falei: tô te dando R$400 aqui, eu acabei de receber uma oferta e eu preciso repartir essa oferta com alguém. E eu quero repartir essa oferta com você. E dei R$400 para aquela pessoa. Isso aí. Eu dei R$400 para ela, dei 100 de oferta, 100 de dízimo e fiquei com 500. Foi isso que aconteceu. E fui pra cá. E aí eu liguei pra Tati. Falei assim: Tati, seguinte, você acredita que eu tava conversando aqui com o irmão? Chegou um cara aqui, meu irmão, me deu R$1.000 de oferta. A Tati falou assim: glória a Deus, cara. Glória a Deus. A gente precisava de 700. Eu falei: mas desses 1.000 eu já dei 500, sabe? Eu só tenho 500. Ela falou assim: glória a Deus, amém, que a gente tem 500, velho, amém. Assim, Tati já tava acostumada já com esses mistérios. E eu falei assim: Tati, olha só, a gente não tinha nada, agora a gente tem 500. Glória a Deus, velho. E beleza, fiquei com 500. Fiz o que eu tinha que fazer, acabou o que eu tinha que fazer, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a Tati estava acordada com os olhos desse tamanho, falando pra mim assim: cara, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei: o quê? Então, fulana de tal veio aqui do nada aqui em casa, bateu na porta e falou que ela tinha acabado de receber uma oferta e ela precisava repartir essa oferta com alguém. Aí ela foi e me deu R$200. Aí eu falei: uau, eu tô com 500 e tem 200, 700 que a gente precisava. Sabe quem foi aquela pessoa que foi lá repartir com ela? A pessoa que tinha recebido os 400. Ela ficou tão impactada com o que eu fiz, que ela foi lá: cara, eu vou abençoar alguém. E Deus falou assim: abençoa a Tati. Ela foi lá, abençoa a Tati. Ou seja, meu irmão, Deus está vendo as suas ofertas. Deus está vendo o que você faz. Isso quer dizer, meu irmão, que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:8. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Deus tem olhado como você tem a sua vida financeira. E Ele diz: fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela do céu sobre a sua vida. Isso quer dizer, meu irmão, que todos nós podemos dar. Todos nós podemos dar. Esse é o método de Deus para que a gente possa experimentar o que Ele tem para nós. Se você está podendo dizimar, se você não pode dizimar porque você está endividado, ou se você não pode dizimar porque você está apertado, você não pode ofertar porque você está apertado, mas eu não tenho dinheiro, estou apertado. É aí que você tem que experimentar ser ofertante e dizimista, para que você possa experimentar e se envolver no sobrenatural de Deus nas suas finanças ali em Malaquias 3:10. É a hora de fazer isso. Sabe, Deus, Ele faz o impossível. O impossível. Último testemunho, prometo. A gente acaba em 2 minutos essa pregação. Meu irmão, uma das vezes, eu precisava pagar o meu aluguel, que eu aluguei. Eu dependia do aluguel daqui, que eu aluguei minha casa para eu pagar o aluguel de lá, e aconteceu um problema com o aluguel daqui, e eu não tinha como pagar o aluguel de lá. E eu falei assim: Senhor, eu não vou dever, Senhor, como é que eu vou dever? Eu não vou dever não, cara, eu sou um servo de Deus, sou um missionário, sou um pastor, não vou dever ninguém, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. E aconteceu que o dia de pagar era dia 5, eu tinha até dia 10 para pagar, e que aconteceu, meu irmão, que eu estava esperando só a ligação da corretora, que já sabia que eu era cristão, que sabia que eu era pastor, para me cobrar, e eu estava morrendo de vergonha. E aconteceu que meu celular, eu estava com tanta vergonha num dia, esse dia era o dia 10, e eu estava com tanta vergonha que eu falei: cara, é hoje que ela vai me ligar, e meu celular tocava, eu tremia. E sabe o que aconteceu? Eu saí da igreja que eu estava trabalhando, eu fui para o monte, tinha um monte em cima da igreja assim. Fui pro monte, sentei no monte, desliguei meu celular, porque eu falei assim: cara, meu celular vai tocar a qualquer momento e vai dar ruim aqui, eu vou
estava tremendo. Então eu desliguei meu celular e fiquei em cima do monte orando. Eu falei assim, Senhor, não tá certo. O Senhor disse lá em Malaquias, que o Senhor ia abrir as portas do céu sobre mim e era para eu cobrar você. Está escrito isso, Deus. O Senhor falou para eu fazer e para eu te cobrar. E eu estou fazendo isso aqui. E isso está errado. E eu falando isso, igual eu tô falando com você assim. Eu falando, Deus, isso está errado, isso está errado. E eu estava lá no monte, bradando lá, falando, Senhor, isso está errado. Malaquias 3:10 não fala isso. Não era para eu estar passando por isso. Não era para eu estar passando por isso. Eu sou ofertante, eu sou um dizimista. Eu sou extravagante, não dá. Por que o Senhor vai deixar essa mulher me ligar? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? E naquele instante que eu estava fazendo isso, o meu celular tocou. E meu celular estava desligado. Meu celular tocou. Eu falei, meu Deus, eu atendi meu celular. Era um amigo meu que morava lá em Minas Gerais. E ele falou assim, cara, é o seguinte, eu estava orando aqui agora e Deus falou para eu te ligar. E é para eu te dar R$1.500. Me passa o número da sua conta aí. E aí eu passei e eu paguei o aluguel, velho. E o meu celular estava desligado. Deus fala, meu irmão, fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela do céu sobre a sua vida e derramar bênção sem medida. Deus vai fazer alguma coisa, meu querido. Deus vai fazer alguma coisa, faça a prova do Senhor. Se coloque nesse lugar que Deus quer que você esteja, para que você experimente o derramar sobrenatural de Deus nas suas finanças. Deus deseja liberar as riquezas que Ele tem por meio de pessoas que vão usar as riquezas para o sobrenatural, para financiar pessoas, para financiar ministérios, para financiar projetos missionários que fazem com que a fama do nome de Jesus cresça na nação, que a fama do nome de Jesus cresça na cidade. É para isso que Deus faz com que o dinheiro passe na sua mão. E é isso que eu queria trazer para você essa noite. Sabe, tem alguém aqui na live, aqui, a Taliane Melo, que é uma amiga minha, que vive lá em Vitória, viveu com a gente lá em Vitória, ela mora lá em Recife. Quantas vezes, né? Ela sabe quantas vezes a gente já orou, quantas vezes a gente experimentou coisas de Deus, meu irmão. Deus tem coisas para te dar, cara. Deus tem coisas para te dar. Deus não parou. Deus não parou, meu irmão. Deus não parou. Ele diz, fazei provas de mim, ver se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vocês. Meu irmão, quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu não sei o que você precisa na sua casa, mas Deus quer entrar com o sobrenatural na sua vida financeira hoje à noite, agora. Deus quer tocar as suas finanças, Deus quer tocar as suas finanças. Deus quer criar em você um coração generoso para que você seja fiel no grande dia. É isso que Ele quer fazer. Sim, Pai, nós oramos, eu oro para que o Senhor enche o nosso coração de fé. Enche o nosso coração de fé, ousadia, que nós possamos ser generosos. Abra as janelas do céu sobre nós. Faça, Pai, os meus irmãos viverem dias espetaculares com o Senhor. Faça, Pai, eles terem histórias sobrenaturais de como o Senhor está agindo, Pai, na vida financeira deles. Senhor, o Senhor quer que construir uma história pessoal com eles, na vida financeira de cada um deles, Pai. Eu oro para que eles sejam atingidos por um amor, que eles sejam extravagantes no doar. Eu oro, Pai, levante doadores extravagantes na sua casa. Levante pessoas que possam financiar o seu reino. Levante pessoas que possam financiar missões, financiar pastores, financiar obreiros, financiar obras missionárias. Levante pessoas que possam financiar, em nome de Jesus, que possam, Pai, dividir, repartir aquilo que tem. Em nome de Jesus eu oro para que se levante aqui em Duque de Caxias pessoas extravagantes no doar. Em nome de Jesus, Pai, se levante lá em Recife, lá perto da Tali, pessoas, Pai, que sejam extravagantes no doar. Pai, levante mantenedores na sua casa em nome de Jesus. Dobre pessoas, assim como o Senhor fez com o rei Ciro, que possam financiar mesmo pessoas que não sejam cristãs. Pai, toque no coração das pessoas. Levante doadores e mantenedores extravagantes na sua casa. Aleluia. É isso que nós pedimos, Pai. Amém e amém.